Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para adorar ao Senhor com uma mensagem que edifica a nossa família. E com o título, Deus pode mudar minha família. E a leitura bíblica base está em Lucas, no capítulo 19, que começa assim a partir do versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e esse era um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10 e último. E porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Em cima dessa leitura que nós fizemos do capítulo 19 de Lucas, nós podemos fazer algumas perguntas como: por que não consigo viver em paz na minha própria casa? Zaqueu levou Jesus para a sua casa. Teve a oportunidade de levar Jesus para a sua casa. Será que a casa de Zaqueu era uma casa organizada? Era uma casa de paz? Era uma casa sem confusão? E aí a gente pergunta novamente: por que há tantos problemas no meu lar? Por que eu tenho que ter tantos problemas e tantas situações na minha casa? O que é preciso fazer para eu ter paz em meu lar? E nós aprendemos com a história de Zaqueu 4 lições aqui. E a primeira lição é: para mudar a nossa vida, precisamos fazer grandes esforços. Ele não viu impedimentos, Zaqueu não viu impedimentos na sua pequena estatura. A Bíblia relata que Zaqueu era um homem pequeno. E ele, para poder enxergar e ser enxergado por Jesus Cristo, ele precisou subir numa árvore. A estatura dele não foi um problema. Ele criou meios para superar os seus problemas, subindo em uma árvore. Antecipou-se a passagem de Jesus. Antes de Jesus chegar, tudo já estava pronto para recebê-lo. Zaqueu já estava em cima de uma árvore, pronto para enxergar Jesus e que Jesus pudesse enxergá-lo. Então, para que a gente possa mudar a nossa vida, nós precisamos fazer grandes esforços. E aí cada um começa a se perguntar: qual é a necessidade que eu preciso para fazer mudança na minha vida? Qual o esforço que eu preciso? Isso é uma meditação pessoal que nós precisamos encarar para a gente chegar numa resolução que seja eficaz para que a gente possa salvar toda a nossa família. Segundo ponto que nós podemos aprender com a história de Zaqueu é que Deus sempre está vendo os nossos verdadeiros esforços. Quando Zaqueu subiu na árvore, Jesus o viu. Olha que coisa impressionante. As pessoas ao redor não estavam se importando com Zaqueu em cima de uma árvore, mas importou para Jesus, o Salvador, o Messias, aquele do qual o Zaqueu tanto se preocupava que fosse visto, enxergou Zaqueu do alto de uma árvore. Pode ser que nunca tenha havido paz na sua casa. Infelizmente tem casas e lares que são assim. E a gente acha que Deus não está vendo os nossos esforços. Mas uma certeza é: Ele sempre vê os nossos esforços para a mudança em nossas casas. Em nossas famílias, em nossas casas, em nossas atitudes. E Ele corresponderá. O que Ele fará? Todas as mudanças, tudo aquilo que nós tentamos fazer, todas as diferenças que nós tentamos em nossas vidas, as mudanças de atitude, de comportamento, nossas iniciativas em busca de paz, Ele sempre vê. E Ele sempre vê quando nós estamos buscando iniciativa pela sua presença. Que foi o que Zaqueu fez? Subiu numa árvore para que Jesus pudesse vê-lo.
Deus está sempre vendo os nossos esforços, os nossos verdadeiros esforços. E terceira lição que nós tiramos hoje é como aprendemos com a história de Zaqueu. Jesus está preocupado com você e não com os seus pecados. Jesus não está preocupado com o que você tem feito. Ele está preocupado nesse momento com você. E Ele quer você mudando para que possa permanecer em vida e em Cristo. Quando Jesus Cristo está por perto, naturalmente nós encontramos forças, para confessar os nossos pecados. Isso é natural. Na presença dele, nós naturalmente nos esforçamos para confessar os nossos pecados. Quando nós temos a oportunidade de fazer oração, nós temos a oportunidade de confessar os nossos pecados. E quando nós confessamos os nossos pecados, que são constantes e muitos, Ele não nos condena. Simplesmente porque Ele morreu para pagar por todas as nossas dívidas com Deus. Então nosso problema foi solucionado. Nossa situação adversa já está resolvida. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você. E por causa disso, nossos pecados não são mais lembrados e Jesus não se preocupa mais com eles. Então o terceiro ponto é: Jesus está preocupado com você que está me vendo nessa noite, que está me ouvindo, mas não está preocupado com seus pecados. Porque os seus pecados, graças a Deus, já foram pagos por Jesus lá na cruz do Calvário. E quarta e última lição do que nós aprendemos com a história de Zaqueu é: os esforços de Zaqueu foram importantes para que houvesse salvação em seu lar. Zaqueu buscou meios para ver Jesus, recebeu o Mestre em sua casa, ele confessou os seus pecados e reparou os seus erros. Lembra que ele promete que devolveria, se ele devesse alguma coisa a alguém, quadruplicado? Ele estava reparando os seus erros. Não devemos ficar esperando por outras pessoas para que a nossa casa seja corrigida. Zaqueu queria corrigir a casa dele, a família dele, o lar dele. E para isso ele tomou atitude. Subiu numa árvore, enxergou Jesus, foi enxergado por Jesus. O Mestre o viu, entrou na sua casa e ele prometeu reparar todos os seus erros. Então que a gente possa estar dispostos, mais uma vez, de fazer mudança em nossas casas, estar dispostos para ter mudança e atitude de mentalidade, para que Jesus Cristo entre na nossa vida e que haja uma mudança radical na nossa família. E aquelas perguntas que a gente fez no início da mensagem: por que meu lar está sempre problemático? Por que eu tenho problema na minha casa? Por que eu não consigo ter paz? Isso pode ser solucionado se nós tomarmos atitude e não esperarmos pelo outro, mas nós mesmos tomarmos a devida atitude. E como conclusão, eu peço para que possamos abrir a nossa casa, que você abra a sua casa, abra a porta da sua família, do seu coração, para que Jesus entre e faça morada. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, o próprio Jesus Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Esse é o convite que Jesus tem para você, tem para sua casa, tem para sua família. Ele quer ceiar com você, ele quer que você ceie com ele. Então faça mudança, faça aquela mudança radical. Solucione a sua vida com Jesus Cristo, porque ele está pronto para ceiar com cada um de nós. Que Deus os abençoe. Nós vamos orar agora e em seguida estarei impetrando a bênção apostólica. Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez o Senhor está nos cuidando através do seu amor. Por mais uma vez percebemos que o Senhor tem cuidado eterno por cada um de nós e é um carinho muito especial. Senhor Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, que pagou todos os nossos pecados e por causa disso não há mais cobrança sobre eles. E nós estamos livres da maldição do pecado. Então, Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui dispostos para fazer mudança em mentalidade, para que a nossa casa seja um lar, uma família mais saudável diante da Tua presença. Para que assim o Senhor possa entrar no nosso lar,
cear com a gente e a gente com o Senhor, através da nossa alegria, que nós estaremos constantes em nossa vida, chamada Jesus Cristo. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ensinando e nos inspirando para sermos cada vez melhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as doces consolações que provêm do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos aqueles que aguardam ansiosamente a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E você que está ouvindo nessa noite, diga amém. Deus nos abençoe.